situação que de primeiro momento traz uma certa preocupação até mesmo em nós. Quando, aqui no capítulo 11, no versículo 2 em diante, nós vamos ver João o Batista, ele está preso e ele chama os seus seguidores, porque João, ele tinha os seus discípulos, tinha aqueles que andavam com ele. Eu tive até a oportunidade de conhecer lá em Israel as cavernas onde foram encontrados pergaminhos. E lá vivia um grupo de pessoas arredio de tudo. Eles moravam lá no deserto. Há quem diga, não é, sem que haja uma afirmação direta, de que João Batista conviveu com esse povo lá. E João Batista, ele é o homem que um dia, ele chega em Jerusalém, chega lá no Rio Jordão, na verdade, e ele começa a falar com o povo de uma forma veemente, para que o povo se arrependesse, porque o reino de Deus era chegado. E ele fala aquilo e chama a atenção de todo mundo por uma razão muito simples. Já fazia anos e anos que Deus não levantava um profeta em Israel. Ainda que alguns mentirosos, alguns falsos tinham se levantado e caíram por terra, como o próprio Gamaliel diz, que se for de Deus, continua, que se não for, vai parar, quando ele falava de Jesus. E João Batista se levanta com uma voz muito forte, pedindo para que o povo se arrependesse de seus pecados, porque o reino de Deus era chegado, e ele prega de uma forma veemente, e as pessoas param para ouvi-lo. E ele prega e pede para que o povo se batize. E era natural e normal do judeu ele se purificar. Em vários lugares que você anda lá, você vê o tanque em que eles se purificavam, não é? E o batismo, João falava da forma para que eles pudessem se purificar dos seus pecados e ter uma nova vida. E eles começam a se batizar. E de repente aparece lá Jesus. E quando Jesus aparece diante dele, ele, tocado por revelação de Deus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele reconhece o Salvador, ele reconhece Jesus como sendo aquele que foi enviado depois das promessas dos profetas, dos grandes homens de Deus. Ele vê diante dele aquele que seria o Salvador do mundo, ou, entre aspas, o Salvador de Israel. E ele então aponta para Jesus, Jesus vai a ele, e ele diz: não, eu não posso te batizar, o Senhor, eu tenho que me batizar para que se cumpra a palavra. E Jesus é batizado. Naquele mesmo momento, João percebe, escuta uma voz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uma pomba simbolizando o Espírito Santo está ali sobre eles. Algo de extraordinário acontece. Olha que coisa importante, o homem batizando Jesus, e ele escuta a voz do próprio Deus: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. João Batista escuta isto, ele entende que aquele era o Filho de Deus, mas agora João está preso. E ele está preso porque ele denuncia um pecado de adultério, de um homem que está em adultério com a esposa do próprio irmão. Por conta disso ele é preso. Ele é preso porque ele denuncia o pecado daquele homem. E quando ele está na cadeia, preste atenção nisto. Lá no Jordão, ele está livre, ele está pregando. Quando ele denuncia o pecado daquele que governava na sua época, ele é preso e está agora numa cadeia. Não sei se você já teve oportunidade de entrar numa cadeia ou mesmo estar preso. E você nem precisa ter a experiência de um dia estar preso, mas só de você entrar em uma cadeia, e como eu entrei várias e várias vezes, chegando ao ponto de fazer uma igreja dentro da cadeia, eu sei o que é uma cadeia. A gente percebe no rosto das pessoas, aqueles que estão presos, sejam eles culpados ou aqueles que estão ainda em julgamento, mas estão atrás de umas grades. E João Batista estava atrás das grades agora. E João Batista sabia que os seus dias eram difíceis.
E de repente, uma dúvida no coração de João Batista. E vocês vão entender o porquê. E ele então chama os seus discípulos, né? E vão lá e pergunta para ele se ele é aquele que nós estávamos esperando ou vai vir outro. Pergunta lá, discípulos, vem cá, vai lá e pergunta para aquele homem lá se é ele mesmo ou nós estamos esperando outros. Olha só, ele tinha escutado a voz de Deus, ele viu a pomba sobre Jesus. Ele fala com a sua própria boca, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele pergunta, vai lá e vê se é ele mesmo. Você está entendendo isso? Eu não sei, neste início de ano, se você continua esperando algo da parte de Deus e parece que Deus está distante de você. Você tem ouvido testemunhos de bênção, de cura, de libertação. Você tem passado por algumas experiências maravilhosas, mas a interrogação tomou conta da sua alma. A interrogação tomou conta do teu cérebro. Na verdade, você olha para frente e você não vê solução. Você tem dificuldade de entender o porquê disto e daquilo outro. Mas como nós cantamos aqui hoje, Deus está agindo dentro do seu problema. Deus está agindo naquele momento em que você diz, Deus me esqueceu. Será que esse Deus que eu sirvo é Ele mesmo? E Jesus dá a resposta para os discípulos. E a resposta de Jesus talvez não foi a resposta que João esperava. E ele então diz, Jesus, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi o que Jesus mandou o recado para João. Mas deixa eu te dizer aqui algo. Não foi isto que João esperava de Jesus. Não. Não foi isto que João esperava de Jesus. Mas é interessante que após isto, Jesus vai testemunhar deste João. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, em particular, que não houve homem maior que João, nascido de mulher. Que João foi o maior. Espera um pouquinho, quem está falando, João? Não, Jesus. Jesus está falando que não, na verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha só. Não apareceu ninguém maior do que João Batista, Jesus está falando dele. E ele complementa, não é mesmo? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Os discípulos estão confusos, estão ali pensando, espera um pouquinho, João Batista está preso. Os discípulos de João Batista estão dizendo, mas ele está preso. E como é que é esse negócio? Ele está aguardando uma execução. E lá quem dava a execução era o próprio homem que ele estava denunciando. E ele sabia exatamente o que ia acontecer. E mais do que isso, a mulher em que ele denuncia, ela pede um prêmio para aquele homem. Eu gostaria que o senhor me desse a cabeça de João Batista numa bandeja. A sentença era esta, a cabeça de João Batista numa bandeja, para ela dizer, está aqui o homem que me acusou. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. A dúvida humana, ela é uma característica própria de muitos de nós. E quando você permeia a Bíblia, você vai encontrar alguns homens que passaram por momentos dos mais tremendos diante de Deus. Foram homens que tiveram experiência com Deus como ninguém. E eu não poderia deixar de mencionar o próprio Elias, o grande profeta. Elias é comparado ao próprio Moisés. Elias é um dos 3 homens que mais se destacou entre aqueles que Deus se levantou. Haja visto que um dia aparece lá, não é mesmo? Moisés e o próprio Elias. E Elias era um homem que Deus levanta para poder colocar uma nação no seu lugar e mostrar àquela nação quem era Deus. Elias aparece do nada. Quando você abre lá no livro de Reis,
aparece Elias o tisbita, mas de onde ele veio? Do nada. Ele aparece do nada. Ele aparece falando com o povo. Ele aparece exortando o povo. Ele aparece dizendo que Deus era o único. De repente, esse mesmo Elias, ele desafia os profetas de Baal, com Acabe, com a sua mulher que era terrível. E ele, ali diante daquela multidão, ele desafia aquele povo. E ele então diz, olha, vamos fazer aqui um desafio. E às vezes nós achamos estranho isso, mas era Deus que estava direcionando Elias. E ele faz aquele desafio, e eles fazem lá um sacrifício, e os profetas de Baal clamam, e a aposta era o seguinte: o Deus que for verdadeiro vai mandar fogo do céu e vai queimar o holocausto. E os profetas de Baal clamam, gritam, e nada acontece. E Elias ainda tira um sarro dos caras. Grita mais alto, acho que ele está dormindo, acho que ele está de férias, e não acontece nada. Os caras se cortaram, fizeram, mas não aconteceu nada. Elias, ele arruma o altar, manda jogar água, e ele simplesmente levanta a mão para o céu, e ele diz assim: Senhor, hoje eu quero que esse povo conheça o Deus de Israel, que esse povo possa reconhecer que eu sou teu servo. Responda-me, Senhor, para que esse povo saiba quem és tu, e que fazes que o coração deles possa voltar para ti. O povo estava distante. Então o fogo do céu caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão também secou tudo. E a água que estava na valeta, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha só que coisa tremenda, olha que coisa fantástica. Quem nunca passou por uma experiência, talvez não como a de Elias, mas algo que você passou e Deus te assistiu num dos momentos mais difíceis da sua vida. Você talvez era uma pessoa que vivia no mundo, fazendo tudo aquilo que o diabo aplaudia, mas de repente Deus te transformou, mudou, o Espírito Santo te fez uma nova criatura, e hoje você reconhece o senhorio de Deus na sua vida. Naquele dia o povo dobra o joelho e começa a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meu Deus do céu, precisa maior prova do que esta. Mas de repente você vai encontrar esse mesmo Elias sendo ameaçado por Acabe, por sua esposa Jezabel. E ele diz: olha, eu quero jurar aqui pelo meu Baal, que amanhã esse cara vai morrer. E ele simplesmente foge. Ele vai embora. Ele vai se esconder em uma caverna, lá no deserto, longe. Agora Elias está lá, e de repente, ele vai para Berseba, e ele entra no deserto, no caminho de um dia, e ele chega a pé, e ele pede o quê? A morte. Olha só. Elias pediu o quê? Eu quero morrer. Você quer morrer? Ué, era simples, era só ficar lá, que Acabe dava um jeito na sua vida, mas eu quero morrer. Mas espera um pouquinho, por que você quer morrer? Não, porque eu sempre te servi, ó Deus, e coisa e tal, eu sempre fui fiel, mas agora o cara quer me pegar. Espera um pouquinho. Ô Elias, ô João, ô Antônio, ô Maria, deixa eu dizer uma coisa. O Deus que você serve é o mesmo Deus que te assistiu naquele dia difícil. É o mesmo Deus que um dia falou com você pela palavra, usou o profeta. Deus falou ao seu coração. Por que que hoje você está com vontade de morrer? Por que que hoje você está desejando a morte? Talvez você está aqui nessa noite e você está escutando de mim o que você pensou esta semana. Eu pensei em me matar, eu acho que a minha vida não tem mais jeito, eu acho que ninguém olha para mim, eu acho que para mim não tem mais jeito, mas eu venho como profeta de Deus para te dizer: Deus ainda te enxerga, Deus conhece o teu nome, Deus conhece a sua necessidade, Deus age no silêncio, é dentro do teu problema, da sua situação difícil que Deus está agindo. O anjo dá uma refeição para ele, ele come que nem um boi e dorme. Ele acorda, o anjo de novo, dá comida para o camarada. Daqui a pouco ele escuta a voz: o que você está fazendo aí, meu filho? Ué, então Deus, sabe como é que é, né? Eu te sirvo, sou gente boa, assim mesmo. Eu sou dizimista fiel. Ó,
ofertante fiel, eu não perco um culto, mas eu quero morrer. Você não quer nada. Deus tem negócio com você, meu irmão. Deus está agindo dentro da sua dificuldade. Deus falou para ele, camarada, vem cá, levanta daí, meu filho. Levanta daí, porque você ainda tem que ungir um rei, tá? Você ainda tem muito o que fazer. Vamos parar com essa conversa doida. Para com isso. Deixa eu dizer uma coisa que você nessa noite, irmão, irmã, moço, moça, em nome de Jesus, não baixa a guarda não. Nós estamos iniciando mais um ano. E esse ano vai passar tão rápido como o ano que passou. E Deus espera algo de você. Não se preocupe com a sua dificuldade, com o seu problema e com aquela sua angústia. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O demais é Ele que faz. É tempo dEle, é momento dEle. Não queira você dar ordem para Deus. Deus faz assim, Deus faz assado. Não, Deus vai fazer no momento que Ele achar conveniente. Deus vai fazer na hora que Ele achar que você tem que receber. E também se você não receber, dá glória a Jesus do mesmo jeito, porque nós estamos aqui com uma única esperança. A minha esperança, a tua esperança é os céus. A nossa esperança não está nesse mundo não. Esse mundo vai passar, nós estamos aqui de passagem, mas o que nos espera é glorioso, é tremendo, é maravilhoso. O mundo não tem essa esperança, mas eu tenho, você tem. A nossa esperança é vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Eu contei para vocês aqui já, e serve agora para a gente contar. Quando eu passei aquele tempo lá em Jabuticabal, eu fui visitar 3 irmãs, 3 solteiras, já de idade, toda solteira. E tinha uma que estava com câncer terminal. Já sabendo da sua dificuldade, fui com a pastora lá, nós entramos no quarto dela, na verdade eu vi uma caveira em cima da cama, falando. E quando eu entrei naquele quarto, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Como é difícil você falar com alguém que você sabe que vai morrer. Como é difícil. Mas naquele dia, eu não falei, ela falou. Ela falou. E ela disse, pastor, prazer conhecer o senhor. Queria muito te conhecer. Sua esposa. Eu estou partindo. Jesus está me chamando já, então eu estou indo com Ele. Mas estou feliz em poder conhecer o Senhor. Aquilo não aguentei. Não aguentei. Eu saí do quarto, deixei a pastora lá sozinho, fui para a sala e chorei copiosamente. Eu falei, mas que homem miserável que eu sou. Eu vim aqui trazer uma palavra para a mulher fala comigo. A mulher me deu uma levantada. Diz, fique despreocupado, pastor. Eu estou preparada. Daqui uns dias o Senhor já me toma. Eu falei, que coisa boa, coisa maravilhosa. Como é bom quando você tem essa esperança. Igreja, nessa noite, se você está preocupado que Deus te esqueceu, que Deus não te ouve, para com isso no nome de Jesus. Olha para Jesus, diga, Senhor, a minha esperança está em Ti, a minha esperança está em Ti, a minha esperança está em Ti. Agora, o que mais me chama a atenção nesta passagem de Elias, e nós vamos falar de João Batista já, é o tratamento de Deus com ele. Porque às vezes nós achamos o seguinte, eu virei as costas para Deus, falei que Deus não me ouve, e agora Deus, se Deus encontrar com ele, ele vai me dar a chibatada. Não, Deus te ama. João 3,16 se cumpre dia após dia na minha vida, na sua vida. O que está escrito lá não é conto da carochinha, é verdade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos falando de uma passagem do Velho Testamento, mas mesmo assim Deus amava Elias. Deus não chicoteou, Deus não bateu, Deus não falou, você é um fracassado. Você, o que você está pensando? Você pediu para que eu pudesse mandar fogo, eu mandei. E agora você está aí, correndo atrás do vento. Não. Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas limitações. Deus conhece os seus momentos. Mas deixa eu lhe dizer, Deus está trabalhando nas suas limitações. Creia nisso no nome de Jesus. E para dar uma levantada em Elias, ele fala assim, Elias, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, levanta daí, vamos trabalhar.
E vou te falar mais, meu filho. Tem 7.000 que também não dobraram o joelho diante daquele Deus de Acabe e da sua esposa. Como é que é? 7.000. Sabe por que Deus falou isso para ele? Porque ele precisava entender que não era só ele que tinha dificuldades e problemas. Aqueles 7.000 que também não dobraram, também tinham as suas dificuldades, mas não dobraram. Não estou sozinho, você não está sozinho. Você tem um grupo de homens, de mulher que ora por você, que intercede por você, que te ama e diz: Senhor, olha, visita a tua filha, visita o teu servo, visita, Senhor, o pastor fulano, o evangelista fulano, o presbítero, o diácono, o louvor, a orquestra. Deus, tenha misericórdia, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não te abandonou. Quando nós falamos sobre isto, a expressão de Gideão é uma expressão de alguém que jogou a toalha, não é? Quando Deus fala com ele, ele é curto e grosso. Ah, é? Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? Onde? E ele fala assim, que os nossos pais nos contaram. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou? É Gideão falando com Deus. É Gideão dizendo assim: então, nós estamos nas mãos dos midianitas, então, deixa quieto. Eu acho que o Senhor não é Deus coisíssima nenhuma. É mais ou menos isso que Gideão está falando. Ou você nunca falou isso? Não, eu nunca falei assim. Você nunca falou assim, mas você já pensou assim. Mas onde está esse Deus que o pastor fala tanto? Esse Deus de maravilha, esse Deus que cura, que liberta, que salva. Onde está esse Deus que tira do cárcere, não só do cárcere de cadeia, mas do cárcere da solidão, da mentira, da miséria, do pecado? Onde está esse Deus? É engraçado que Gideão, ele não acredita mesmo, que ele faz até um tira-teima com Deus. Se é o Senhor mesmo, então eu queria que o Senhor fizesse isso. E ele tira tema com Deus ali. Ele de verdade, se é o Senhor mesmo, queria prova. Ele quer prova de Deus. Ele quis prova de Deus. Irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa: você é ovelha do pasto e do redil do Senhor. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é saber de onde você saiu. Aí você poderia falar como eu, como a própria pastora: não, eu nasci no berço evangélico, meu pai era pastor. E os pais dela eram tudo crente, Eu não conheci o pecado. Mentira. Eu nasci debaixo do pecado e cometi muitos pecados. Sim, da mesma forma ela nasceu dentro, mas cometeu pecados. Nós não merecíamos o que nós temos hoje, mas o Espírito de Deus nos convenceu do nosso pecado, e hoje nós servimos a Deus com alegria, entendendo que nós estávamos destinados ao inferno, mas Deus nos tirou com um braço forte do pecado e nos fez nova criatura. Eu não preciso ficar fazendo prova de Deus, eu vou fazer prova de Deus. E hoje existe uma mentira muito grande que se prega nas rádios, na televisão, nas propagandas: faça isso que Deus vai fazer aquilo. Se você fizer isso, mentira do diabo. Não fique preso a promessas mentirosas, fique preso ao que o Senhor falou pela sua palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isto. A fidelidade é que nos leva a algum lugar. É nós crermos fielmente no Deus que nós recebemos, aceitamos. Num Deus único, num Deus que pisou nessa terra, num Deus que nos deu a certeza de salvação. Quando Ele sobe numa cruz, Ele morre, mas lá não fica. Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele aparece aos seus discípulos, Ele mostra quem de verdade Ele era, a partir da perspectiva daqueles discípulos que imaginavam que viam um homem para libertar ele dos romanos. Mas Jesus não veio para isso, não veio com espada, não veio com bazuca. Ele veio com a sua palavra, Ele veio com o seu amor, dizendo que isto aqui vai passar, este mundo vai passar com as suas concupiscências, mas se nós estivermos firmados nele, olhando para Ele, nós temos vida eterna em Cristo Jesus.
Interessante que Deus fala para o Gideão: Gideão, o negócio é o seguinte, você vai lutar contra esses caras e você, não, eu não tenho nem exército. E o Senhor fala, com a força que você tem, você vai libertar das mãos de Midian, né, o nosso povo. Não sou eu que estou te enviando, Gideão? Não sou eu? Gideão, vai nessa tua força. Mas Gideão estava completamente incrédulo. Ele não tinha mais certeza, porque é natural da religião judaica, de que os pais ensinam os filhos desde muito pequeno. Já coloca a roupa preta no filho. Filho, você está de luto, tá? Por que eu estou de luto? Porque o templo lá foi tomado por alguém que não é nosso, lá não tem mais nosso templo, lá hoje tem uma mesquita, então nós estamos de luto. Enquanto o Salvador não aparecer, o Messias, nós vamos ficar de luto. Então ele usa roupa preta, chapéu preto, e os menininhos, tudo pequenininho, tudo de pretinho. Estão de luto. Perderam a esperança, porque não tem mais templo. Eles acham que Deus só o escuta se eles estiverem dentro do templo. Como eles não têm um templo hoje, vai tudo para o Muro das Lamentações rezar. É isto. Eu disse aqui no início do culto, nós aprendemos que o véu do templo rasgou e ele nos escuta onde nós estivermos. No quarto, na sala, na rua, no trabalho. Em qualquer lugar que você estiver, se você orar, Deus vai te ouvir. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e diz, eu vou para cima, porque eu sei que Deus vai agir, vai trabalhar na minha vida dentro do meu problema. Eu vou passar, eu vou chorar, eu vou me abater, mas eu não perco a minha esperança em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você precisamos fazer como eu preguei aqui na última vez que ministrei, quando Ruth, ela é convidada a voltar para o seu povo, os moabitas. Eu não tenho mais filho, não tenho como gerar filho, você é uma moça bonita, nova, então você e a tua concunhada pode voltar. Uma voltou, mas Ruth não. Não. Minha sogra, de jeito nenhum. Aonde a senhora comer, eu vou comer. Onde a senhora dormir, eu vou dormir. Onde a senhora morrer, eu vou morrer. O teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Você está entendendo isso? Você quer maior dificuldade do que a de Ruth? Perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o cunhado, 3 mulheres, e mulher, irmão, naquela época, não valia absolutamente nada, diante daquela sociedade, nada de nada, até carregar água, quem carregava era a mulher, o homem não carregava água, era a mulher que carregava água, mas Ruth, ela escutou, dentro daquele momento de tribulação, por que o marido de Noemi foi para as terras dos moabitas? Porque estava passando fome. Disseram que lá em Moab tem comida, então vamos para lá, e ele vai para lá, passando dificuldade. Quando chega lá, os seus filhos casam com as moabitas, dentro de dificuldade, ficam doentes, morrem, dificuldade, mas Ruth falou, o teu Deus a partir de hoje é o meu Deus. Você está entendendo isso? Está com dificuldade, irmão? Pastor, o senhor não sabe, fica tranquilo. Diga como Ruth, o teu Deus é o meu Deus. Faça como Gideão, creia. Não precisa ficar fazendo testezinho com Deus, não. Não. Creia piamente que Deus é aquele que está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Interessante que uma das figuras que mais se destaca na Bíblia é Pedro. Pela sua valentia, por ser um homem destemido, por ser um homem de linha de frente. Ele era o que nós poderíamos chamar hoje de o cara. Ele era o cara. Era o cara que estava lá para poder fazer acontecer. Nós fomos na casa dele. E lá o homem falou que lá era mesmo, a casa dele mesmo. Nós fomos lá no mar, onde ele costumava pescar. De repente, o Pedrão escuta de Jesus, alguém aqui vai me trair. E ele levanta e fala,
Eu sou o cara que, se eu souber, não sei não. Capaz que eu pego esse cara pelos colarinhos. Eu jamais vou fazer isso. Aí Jesus falou, olha, Pedrão, antes que o galo cante, você vai me trair. Eu? Deus me livre. Você está entendendo a fraqueza? A minha fraqueza e a tua fraqueza? Você compreende isto? Esse negócio de você bater no peito, não é? E dizer, eu faço e aconteço, para com isso, irmão. Nós visitamos uma certa pessoa, eu e a esposa, aqui da nossa igreja. E nós escutamos da pessoa assim, não, porque eu sempre fiz, aconteci, eu fiquei, estava visitando, falei, então tá bom. Né? Irmão, é por isso que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. O que eu preciso é que a graça dele possa de verdade estar na minha vida, só isso que eu preciso. O resto vem a reboque no nome de Jesus. O resto vem do jeito que ele quiser. Se a graça dele estiver sobre a minha vida, eu vou subir montanhas, eu vou escalar montes, eu vou passar por cima de tudo, porque a graça dele me basta. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedrão, quando viu o soldado chegando no Getsemane, pulou na frente e meteu a espada em Malco. Cortou a orelha. Mas, meu camarada, para com isso. Quem mandou você fazer isso? Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco, colocou no lugar. Era para todo soldado falar, mas espera um pouquinho, a orelha acabou de cair, e agora isso já era para os caras recuar, mas não recuaram não. E quando Pedro, ele prende em Jesus, não só ele, mas os 11 discípulos, que agora já era 11, não era mais 12, cada um correu para um lado, cada um correu para um lado. E quando estava Jesus sendo julgado, né, e era um lugar aberto, e quando alguém pergunta para Pedro, ô camarada, você era um deles? Eu não. O galo cantou. Meu Deus do céu. Depois alguém falou, você se veste igual a eles? Eu não conheço. O galo cantou. Pela terceira vez alguém falou, você fala igualzinho ele. Eu nem conheço esse cara, o galo cantou. A Bíblia diz que ele sai e chora. Esse momento de Pedro demonstra a minha fraqueza e a tua fraqueza. Nós somos fracos, ao ponto de negar o próprio Jesus. Mas o que mais me chama a atenção não é esse momento em que Pedro vai negar Jesus, não. O que mais me chama a atenção é a forma com que Deus trata Pedro. É a maneira em que Deus se aproxima de Pedro. Porque todos eles, inclusive aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, imaginavam que Jesus vinha para libertar eles do jugo dos romanos. E na verdade, Jesus ministrou e pregou para eles o tempo todo mostrando e demonstrando que não era nada disso. E quando Jesus encontra com eles lá na praia, Jesus chama Pedro de lado. E com certeza os demais discípulos falaram, agora vai levar uma surra. Agora Pedro vai apanhar que nem gente grande. E vou dizer mais aqui a vocês. Tinha gente lá dos 11 torcendo, dos 10 torcendo para Jesus dar um couro em Pedro. Porque tinha alguns dele lá que achavam esse cara é muito entrão. Ele está sempre na frente. Agora ele vai escutar. E o que ele escutou? Ô Pedro, tudo bem? Tudo bem, Senhor. Você me ama? Fica quieto. Pela segunda vez, Jesus, Pedro, você me ama? Quieto. Pela terceira, ô Pedrão, você me ama? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E hoje pela manhã eu escutei até uma palavra sobre isso, quando o pregador dizia, que quando você pega a palavra no original, grega, a palavra tem um sentido de dizer assim, eu te amo sim mais, sabe, mais ou menos. Sabe aquela do mais ou menos? Eu te amo mais, tenho mais no amo de Pedro. E ele demonstrou esse mais quando ele negou Jesus. Então nessa noite, tem o mais no amor que você tem por Jesus? Tem? Será que tem o mais? Você ama mais se acontecer, não sei não, Jesus, ô pastor. Eu acho que sou o primeiro a correr que nem Pedro. Talvez eu negue.
Talvez eu vou dizer lá onde eu trabalho, lá na faculdade, lá no bairro. Então, você é crente? Não, sabe o que é? Eu frequento uma igreja. Eu já vi muito disso. Eu encontrei um moço, que era aqui da nossa igreja, não está mais com a gente, até porque não era convertido mesmo. E quando eu encontrei com ele, eu estava indo no médico. E eu apertei, ele desceu, e quando sai ele com um colega, eu, alegrão, né? Ô irmão, Pai do Senhor, tudo bem com o senhor? Comigo tá, mas o Pai do Senhor não deu não. Não deu Pai do Senhor. Eu dei Pai do Senhor, ele perguntou se eu estava bem. Eu fiquei olhando assim, logo já saí da nossa igreja, porque não tinha tido um encontro com Deus. Irmão, quando você tem um encontro com Deus, pode vir a luta que vier, você vai chorar, você vai sofrer, mas pode ter certeza, você vai vencer, porque o tratamento de Deus para a tua vida é tratamento de amor. Não vai te bater não, Ele não vai mandar você deitar aqui no ombro dele, vai sentar e vai te descer a chibata, não. Ele não vai pegar a palmatória, né? Meu pai tinha uma palmatória, pastor, meu pai tinha. Meu pai fez uma palmatória. Alguém que conhece o que é palmatória? Conhece, né? Porque você já levou também, né? Porque eu levei muita palmatória na minha mão. Fazia coisa errada, meu pai, dá a mão aqui, e pá! Irmão, o trem para doer. Experimente um dia pegar uma madeira e dar uma palmada na sua mão para você ver a dor. Talvez os discípulos esperavam a palmatória em Pedro. Talvez os discípulos esperassem que Jesus se esculachasse com Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus conhece as suas limitações. Deus conhece seus momentos de crise. Deus conhece os seus momentos de crise e de dúvida. Mas deixa eu te dizer, Ele continua te amando. Ele continua dizendo para você, meu filho, eu continuo te amando. Agora deixa eu te dizer uma coisa, por que João Batista pergunta aquilo? Por que João Batista pergunta? O discípulo lá pergunta se é ele mesmo. Porque dentro de João Batista não era possível ele passar por aquilo. Poxa, foi eu que batizei Jesus. Foi eu que disse que ele era o Messias. E ele nem veio me visitar na prisão. Ele não mandou ninguém aqui dizer para mim, fica firme aí que eu vou aí arrebentar com essas cadeias aí, vou te libertar. Não. Os discípulos vieram e perguntaram, João Batista está preso lá, Jesus? Manda perguntar se o senhor é o cara mesmo ou esperamos outro. É? Então fala para ele que, os surdos ouvem, os cegos enxergam, os paralíticos andam, pessoas são ressuscitadas, e aos pobres e necessitados é pregado o evangelho. Era isso que João queria ouvir? Não. Talvez não seja isso que você esteja querendo ouvir aqui hoje. Talvez você quisesse que o pregador falasse para você que se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Que se você der uma grande oferta, pode ter certeza, amanhã a conta vai estar recheada. Que se você fizer, Deus vai fazer. Não. Eu vou falar o que Deus está mandando te dizer aqui nessa noite. João Batista é um homem especial de Deus, ao ponto de Deus, Jesus dizer que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Você está entendendo? Mas o cara está na cadeia, prestes a perder a cabeça. E Jesus não está nem aí. Quem falou para você que Jesus não estava nem aí, meu irmão? Existe um texto na Bíblia que diz que o nosso morrer é o quê? É ganho. O nosso morrer é ganho. Por que Jesus ia ficar preocupado? Ele queria saber, Jesus mandou o recado e deu o recado que ele queria. Não ouvir, mas ele ouviu. Então nessa noite, eu venho aqui para te dizer o seguinte, Deus não está preocupado com o seu problema, Ele está preocupado com a sua alma, que ela é preciosa diante de Deus. A sua alma tem um valor tremendo. Deus está cuidando da sua alma. Você um dia vai herdar os céus. Um dia você vai olhar e dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Um dia você pode estar como eu, numa cama, prestes a passar. E nós vamos ter a alegria de dizer, eu vou ter a alegria de dizer para os meus filhos, para os meus netos, estou indo, mas eu espero vocês. Estou indo, mas eu os aguardo. Por quê?
Porque a Bíblia diz que se eu esperar nessa vida, se você esperar nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não espero nada nessa vida. Nessa vida vamos lutar, vamos trabalhar, vamos colocar o pão de cada dia na nossa mesa. Mas tem uma coisa, o que eu espero é a minha redenção em Cristo Jesus. O que eu espero é a volta de Jesus. O que eu espero é com convicção e com certeza, é de que Ele vai um dia soar a trombeta. E a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos seremos transformados para estar eternamente com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba, meu amado, o seguinte, que o propósito de Deus está sendo executado. Isso é o que importa. Que seja feita a vontade dEle, e não a minha, e não a sua. O propósito dEle está acontecendo, Ele é o Senhor. Eu sou servo, você é servo. Deus tem um plano soberano, e esse plano, ele está em plena execução na minha vida e na sua vida. Baixa a cabeça não. Ele não está a serviço dos nossos interesses. Não, de jeito nenhum. Interesses individuais, não. Embora Ele possa fazer milagre. Embora Ele possa agir até no momento que você nem espere. Mas Ele age. Ele age. Mas tem uma coisa, eu ficar cobrando, eu querer falar para Deus como é que Ele tem que fazer, para com isso, irmão. Para com isso. Deixa eu dizer e fechar aqui hoje. Lá na passagem de Daniel fala uma coisa interessante no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele fala assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, olha a palavra dele. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Ele falou que vai livrar? Ele falou, pode nos livrar. Pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Agora tem uma coisa, rei. Ele vai nos livrar da tua mão. Mas fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Ele não falou, senhor rei, fica tranquilo, você pode jogar nós lá, que Deus vai... Ele falou isso. Deus pode. Agora, uma coisa é certa, da sua mão, Deus vai nos livrar. Da sua mão. Da fornalha é problema dele. E você conhece o restante da história. Sabe por quê? Porque o Deus de Daniel é o meu Deus, é o teu Deus. Ele pode não nos atender em algumas situações. Porque Ele tem um propósito nisso. Já pensou se Deus atentasse a todos os nossos pedidos? Nós não seríamos mais tentados, nós não seríamos mais provados, nós não teríamos nenhum tipo de problema, né? Aliás, nem precisava ir para o céu mais, né? Estava tudo resolvido aqui. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. Aqui não é o meu, não é o seu descanso. Não. Se você está pensando em dizer que não, vou aposentar agora, pastor, vou ficar de boa. Que de boa que nada, irmão. O diabo vai continuar trabalhando e guerreando contra você. Mas há poder no nome do Senhor Jesus. Por isso que lê em João 16 e 33, ele é claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O salmista, ele disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todos. Baixe tua cabeça, nós vamos orar agora.